A paz de Jesus Cristo a todos. É com muita alegria que eu venho falar a você sobre dons espirituais. Tem uma turma que anda por aí, nos púlpitos das igrejas, propagando a ideia de que o dom de línguas que costumamos falar nas igrejas, quando o Espírito Santo assim nos concede, é fruto da nossa imaginação. Nós montamos essas línguas na nossa mente. Eles acreditam que o termo grego glossa, para a língua na escritura, quando aparece, todas as vezes fala de idiomas conhecidos como inglês hoje, francês, semelhante, tá bom? Só que essa turma é infiel com a escritura, com o texto dentro do seu contexto. Nem sempre que a palavra glossa aparece, ela se refere a idioma conhecidos. Às vezes a palavra glossa vai aparecer e ela vai apontar para línguas que não está lá no texto, mas eu vou usar a expressão só para diferenciar de idioma, línguas estranhas. Essa manifestação que acontece na igreja, que nós chamamos teologicamente de glossolalia. Tá? Então essa turma que anda propagando isso por aí, elas não são fiéis ao texto bíblico. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto, na sua primeira carta, capítulo 14, versículo 2, e perceba se cabe idioma aqui. Diz assim: porque o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Olha só que interessante. Se você for fiel à escritura, não tem como interpretar isso aqui como idioma, porque ele está dizendo que não fala a homens. Se fosse para falar a homens, aqui é claro, né, teria que ser idiomas, mas está dizendo não fala a homens, então não pode ser idiomas, porque se fosse idiomas qualquer ser humano entenderia, tá bom? E que se fosse falar aqui idiomas, né, a língua falada poderia ser o grego, que era universal naquele momento da história. E Paulo está escrevendo para uma igreja grega, Corinto, na Grécia. Então, se alguém falasse o idioma grego ali, todos iriam entender. Não haveria necessidade de falar um outro idioma e nem o grego. O Paulo está falando a respeito das línguas que nós costumamos chamar de estranha. Essa expressão não está lá, língua estranha, tá bom? Estou usando somente para diferenciar de idioma, tá bom? E essa turma anda propagando essas inverdades por aí. Então, observe que o texto diz que quem fala em línguas, e aqui a glossolalia, a língua estranha, tá bom? Não fala aos homens, fala a Deus. Então aqui não é idioma, aqui é uma língua que o apóstolo Paulo vai dizer mais ainda. Ele fala em mistérios com Deus. A minha pergunta é, quando eu falo idioma, então eu estou falando mistério com Deus? Então eu vou para a faculdade, tá bom? Ou para uma escola de inglês, de francês e aprendo a falar e digo, estou falando em mistério com Deus. Então é ser muito infiel com a escritura. E depois essa turma vem para cá dizer bem assim, nós somos dos pilares da reforma, só a escritura, seja fiel à palavra de Deus, tá bom? Se você não acredita no dom de línguas, tá bom? Ou pelo menos acredita, mas a sua tradição não permite, tá bom? Seja macho para dizer, olha, tá na Bíblia, é bíblico, mas a gente não aceita porque a nossa tradição não aceita. Mas confesse, não seja infiel à escritura, por favor, tá bom? O apóstolo Paulo vai dizer um pouquinho mais, no capítulo 14 ainda, no versículo de número 4, ele diz: o que fala em língua edifica a si mesmo. A minha pergunta é, quando eu falo idioma, eu estou me edificando? Tem lógica isso? Então qualquer pessoa que fala idioma estaria se edificando, é isso? Não, ele está falando que a pessoa se edifica quando fala em mistérios com Deus, quando o Espírito vem sobre essa pessoa e é manifesto o dom de línguas. Então glossa, termo grego, não é para se referir a idioma todas as vezes que aparece na escritura, tá bom? Fala de uma língua que é um mistério com Deus, ressaltando que não é língua de anjos, tá bom? Não é língua de anjos. Observe que o texto que eu li anteriormente a esse que li agora diz que quem fala em línguas fala a Deus em mistérios e ninguém entende, ninguém mesmo. Então, se fosse língua dos anjos, os anjos entenderiam, tanto os bons que estão com Deus, como os caídos que vieram com Satanás. Mas o texto diz que ninguém entende. Então, línguas que falamos não são língua dos anjos. Não pode interpretar 1 aos Coríntios 13
Porque o Paulo não está dizendo que ele falava línguas. Ele está colocando naquele momento a excelência do amor, o amor como algo mais excelente. E que qualquer coisa que nós fizéssemos, tá bom, não conseguiria suplantar a ideia do amor. Mas ele não disse em nenhum momento que falava a língua dos anjos, tá bom? Então, as línguas, vou usar a expressão estranha, não está lá só para diferenciar. As línguas estranhas é para o nosso tempo, é para já. A glossolalia, ela existe, é um mistério com Deus e é bíblico. Busque da parte do Senhor esse dom maravilhoso para a sua vida.